Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a este pronto-socorro espiritual, a esta que é uma das casas do nosso Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Como a nossa irmã falou, a gente vai conversar um pouquinho sobre as egrégoras. Alguém sabe o que é isso? Já leu, já ouviu falar? Levanta a mão, por favor. Vamos imaginar se a Terra fosse toda cheia de bolhas. E essas bolhas representariam os nossos sentimentos. Então, quais são esses sentimentos? O de amor, o de caridade, o de fraternidade, o de felicidade, de amizade, de carinho, de compaixão, de paciência, de egoísmo, de raiva, de infelicidade, de intolerância. E que esses nomes estariam escritos nelas. Quais as bolhas que a gente escolheria para a gente entrar? Aquelas do amor, da bondade, da caridade, da fraternidade, ou do ódio, da raiva, da intolerância, da não aceitação do outro como ele é? Quais as que a gente escolheria? Com certeza, a gente lendo os nomes, nós iríamos para aquelas de bons sentimentos. Mas na nossa vida real, é assim que a gente vive? Aí, cada um responde para si. Ou a gente também faz, muitas vezes na nossa vida, escolhas pelas de má índole, de mau sentimento. O que a gente está observando hoje no mundo? Guerra, ódio de um irmão pelo outro, intolerância, porque você tem olho puxado, você não pode entrar no meu país, o país é meu, é só para os meus, eu não me interesso com o que acontece com o outro. Isso vai formando egrégoras negativas, egrégoras do ódio, da intolerância. E é o que a gente está observando hoje no mundo. Agora, que tipo de egrégora eu quero alimentar? De acordo com as que eu escolher, eu vou conduzir a minha vida. Então, aceitar o meu irmão como ele é. Não julgar. Porque se a gente para, tudo que a gente vê de defeito no outro, é porque a gente tem em nós. Senão, nós não conseguiríamos ver o defeito do outro. A gente tem um exemplo muito claro disso no centro que eu frequento. Tem uma colega, gente, ela é assim um primor. Ela não consegue ver nada de errado no outro. Ela sempre fala, coitada. Ela estava descendo da barca aqui, o rapaz veio e pôs um revólver na cabeça dela. E ele estava com uma criança na bicicleta. E ela, meu irmão, para que você faz isso? Aí ele, por que seu irmão? Eu não sou seu irmão. Não, você é. Nós somos irmãos de Jesus, nós somos filhos do mesmo Pai. Ela começou a fazer uma doutrinação naquele espírito. Ele virou para ela e falou assim, eu não sei, eu estou toda arrepiada, eu não sei porque eu não consigo puxar o gatilho. E ele se foi,
e ela está conosco até hoje. Então, é uma pessoa cuja paciência, cujo olhar amoroso para com o outro, se é com a gente fala, eu vou chamar a polícia, olha, está querendo me agredir, a gente já faria um escândalo, ele puxaria o gatilho. Então, a gente ajudaria a contribuir para aquele irmão ter mais uma coisa para responder espiritualmente. Porque todos nós, a gente foge da polícia, a gente foge da justiça, a gente se esconde, mas das leis divinas a gente não escapa. Um dos meus sobrinhos, quando eu era bem pequenininho, minha família estava passeando em Minas Gerais, tem muita igreja. Eles entraram numa igreja para conhecer e o padre estava no confessionário, tinha uma fila. Aí minha irmã, nós já espíritas, né? Mas a minha irmã virou e falou, filho, você vai querer conversar com o padre? Ele falou assim, para quê, mãe? Porque na hora que eu penso, Deus já sabe o que eu estou pensando. Para que eu vou falar isso para um outro homem? Fé raciocinada, o que a nossa irmã falou. É com o estudo da doutrina espírita que a gente vai aprendendo a ter a fé raciocinada. Outra vez, ele pequenininho, ele ganhou uma Bíblia evangélica. Linda, minha irmã falou, toda colorida, de uma tia que é evangélica. E ele estava louco para ler sobre a Gênese. A minha irmã falou para ele, filho, a Gênese é para quem já tem um conhecimento que você ainda não tem. Você precisa da escola para depois você ler a Gênese. Mas quando ele ganhou essa Bíblia, o que ele fez? Ele foi para o quarto dele com a Bíblia, ele foi ler o quê? A Gênese. E era uma Bíblia infantil. E na casa deles, é o pai, a mãe, o irmão e ele. Aí ele veio, mãe, posso perguntar? Aí minha irmã, ai meu Deus, o que será que vem aí, né? Pode, filho. Filho pode namorar a mãe? Minha irmã falou, não, filho, nem filho namorar a mãe, nem filha namorar pai, nem irmão namorar irmã, nem irmã namorar irmão. Ele falou, então esta Bíblia está toda errada. O que ele leu? Adão e Eva e os 2 filhos. Se não pode namorar, como é que deram origem à humanidade? A fé raciocinada. A ciência explica. O espiritismo é pautado também na ciência. A ciência vai explicando tudo. Será que se você pudesse escolher, você entraria nas egrégoras que identificam sentimentos ruins? O que são egrégoras? São formas criadas por pensamentos e sentimentos que adquirem vida e são alimentadas pelas mentalizações e energias psíquicas, ou seja, nosso pensamento. Criam as egrégoras. São entidades autônomas que se formam pela persistência e intensidade de correntes emocionais e mentais. Pensamentos e sentimentos fracos criam egrégoras mal definidas e de pouca vida ou duração. Porém, pensamentos e sentimentos fortes criam egrégoras poderosíssimas e de longa duração. E aí, se eu estou com raiva, estou tendo um sentimento forte de raiva, qual egrégora que eu estou alimentando? A da raiva. Aí ela está sentindo raiva, ele está, o senhor está. Olha o tamanho
a proporção que essa egrégora raiva vai tomando. Um vai alimentando o outro. Uma andorinha sozinha, ela não faz verão. Só que as egrégoras se baseiam de grão em grão, a galinha enche o papo. A galinha é egrégora. Se você vai dando milho para ela, vai alimentando, ela vai crescendo, ficando forte e dominando. Não vemos as egrégoras, mas elas estão por toda parte. Você sofre uma injustiça e fica com muita raiva. Enquanto nutre esse sentimento, outras pessoas vivem a mesma sensação. O nome, então, é raiva. Existem consequências? Quais são elas? Sim, existem consequências. Nos dias atuais, as egrégoras que mais são alimentadas são as que carregam nomes ruins. Intolerância, falta de empatia, que é a gente aprender a se colocar no lugar do outro, sem julgar. Cada um de nós está num degrau da escala evolutiva. Cada um de nós tem uma reação. Dentro da nossa casa a gente não percebe isso. Vamos lá, o mesmo problema, cada um tem um tipo de reação. Tem o pacífico, tem aquele que é mais... não é? Não é assim? Tem outro que é mais amoroso. 5 dedos, 5 da mesma mão direita minha. Qual que é igual? Nenhum. Assim somos nós, né? A depressão, o suicídio, a ansiedade e a baixa autoestima. Gente, o que está tendo de suicídio não é brincadeira. Os consultórios estão lotados com crises de depressão e ansiedade. Os psiquiatras estão até sem vaga para atender psicólogos. Por quê? Que mundo que a gente está vivendo? O que a gente... Se você plantar girassol, você não vai colher abóbora, você vai colher girassol. E é o que a gente está plantando no nosso planeta. Que a gente está fazendo com a natureza. O que aconteceu em Santos sexta-feira. Os tornados, os furacões, os terremotos pelo mundo afora, é tudo reflexo do nosso pensamento, das nossas atitudes. O planeta vai se destruindo. A questão 419 do Livro dos Espíritos traz: quando dizeis que uma ideia está no ar, usais uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la, sem disso suspeitar. Então a gente nem imagina que a gente está alimentando coisas extremamente negativas. E quando eu me olho no espelho, eu vejo ela. Quem que eu vejo? Eu. Então, tudo que eu penso e que eu desejo para o outro, volta para mim. Além disso, eu vou criando esse monstro, que vai sendo alimentado por pensamentos. Se eu desejo amor para ela, para quem que eu estou desejando amor? Para mim, porque vai voltar para mim também. Um comentário de Kardec. Nosso próprio espírito frequentemente revela a outros, e sem o nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações. Então a gente nem se percebe, mas através da ligação de pensamento com pensamento, a gente vai alimentando uns aos outros, um pensamento no outro. Quando eu quebro isso? Quando eu estou numa vibração contrária.
Quando eu estou numa vibração de amor, de felicidade, de paciência, de paz, de tolerância, de fraternidade. Pensar no outro é fundamental. Na questão 458, sobre o que pensam de nós os espíritos. Os espíritos frívolos riem dos pequenos aborrecimentos que nos suscitam e zombam da nossa impaciência. Desculpe a expressão, eles tiram sarro, eles riem. Às vezes, eu estava até lendo isso num livro, por exemplo, você está andando na rua, de repente você tropeça. Foi um irmão nosso que pôs o pé, e você tropeçou, nem se deu conta e fica naquela, cai, não cai, cai, não cai. E ele rindo, zombando. Estou dando um exemplo, mas aí vale para tudo, né? Os espíritos sérios lastimam os nossos defeitos e procuram nos ajudar. Aqueles que querem o nosso bem, aqueles que nos amam. E eles estão na nossa casa também. Como tem o nosso espírito protetor, nós temos um espírito familiar, que por amor a nós, está lá na nossa casa, ajudando a cuidar da gente, a cuidar do lar da gente, por amor. Então é com esses que a gente tem que se ligar e pedir, Senhor, que meu lar, que os irmãos que aqui se encontram, possam ser levados para a seara de Jesus, para que lá eles recebam o tratamento que eles precisam e que merecem. Pedindo, não com raiva, porque tem irmão nosso que está na ignorância, mas pedindo para que eles consigam se melhorar espiritualmente, subir mais um degrauzinho da escada da evolução. Vivemos dias pesados, difíceis, tristes, perigosos. Será que precisamos incorporar essas sensações dentro de nós? Será que estamos vigiando o suficiente para não sermos responsáveis pelo crescimento dessas egrégoras destruidoras? Qual a qualidade do que nós andamos emitindo para o mundo? Tanto que é vigiai e orai. Vigiai não é vigiar a vida do vizinho, é vigiar a gente mesmo. Eu estou me vigiando, que tipo de pensamento que eu estou tendo? Opa, esse pensamento não serve. Ponha um pensamento bom no lugar. Nós estamos vivendo num mundo extremamente perigoso. Para falar que nós vamos matar a fome da África, a gente não tem dinheiro. Mas para falar que precisa construir armas, a gente tem bilhões para dar. A máxima, uma andorinha sozinha não faz verão. Aqui não se aplica. Aqui se aplica de grão em grão, a galinha enche o papo. Quer que o mundo melhore? Melhore seu pensamento. Quer dias diferentes? Mande sentimentos edificantes, bons sentimentos, como Gandhi nos deixou. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Cada um de nós é responsável pelo mundo em que vivemos. Como São Lucas deixou, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto.
Não se colhem figos em espinheiros, nem cacho de uvas em matagal. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro deixado pelo seu coração, e o mal tira mais do mau tesouro de seu coração, porque a boca fala da plenitude do coração. Sai pela boca é o que está no nosso coração. Então a gente precisa tomar cuidado com o que sai pela nossa boca, porque é todo o conteúdo que está dentro de nós, que o coração é o órgão que representa o amor, né? Vamos pegar assim, quando você está apaixonado, coração, você vê a pessoa, o coração, tuc, 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 não é ele que bate? Dizendo que você está apaixonado? Ele é o sentimento. No Evangelho, no capítulo 28, os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. O que adianta você fazer uma oração desse tamanho, se você está assim: Ave Maria, cheia de graça, convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Onde está chegando essa oração? Em lugar nenhum. As palavras que saem do coração, uma conversa. Tem uma conversa. Tranque a porta. Trancar a porta é trancar a porta dentro de nós, não é a porta da casa. É dentro de nós, se feche. Tem uma conversa sincera com Jesus, com o Pai Criador, com os bondosos irmãos. Isso é uma oração. Se desnude, tire todo o seu orgulho, toda a sua vaidade, tudo que existe. Se coloque nu em pensamento, não é nu na roupa, em pensamento. Se desnude e converse. Quer oração melhor? Ajude a acabar com as egrégoras ruins. Tenhamos muito cuidado, pois o mundo é o espelho que reflete de volta aquilo que damos a ele. Para cada ação, uma reação. Cuidado com as egrégoras que a gente anda emanando ou ajudando a alimentar aquela galinha que vai ficando cada vez maior, mais forte e mais poderosa. E para a gente encerrar, eu trouxe... Alguém já ouviu falar do grupo Rosa de Saron? É um grupo maravilhoso, Rosa de Saron, e a gente vai ouvir a música Girassol. Quer ajuda? Oi? Quer ajuda? Não, obrigada. Ai, obrigada. Seu justo,
Vamos ser um girassol. Quem conhece o girassol sabe que ele vai virando sempre à procura da luz. Então ele está sempre de costas para o escuro. Vamos ser como ele. Vamos procurar sempre estar de frente para a luz. Uma semana de muita paz, de muito amor, de muita saúde a todos. E até a semana que vem, neste pronto socorro espiritual. Fiquem com Jesus.